Olá, estamos de volta com mais um episódio do Heavycast e hoje, gente, a gente vai falar muito sobre inovação, sobre aceleração, sobre startups, sobre mudar modelo de negócio, sobre estratégia. Eu tenho a honra de receber aqui uma pessoa que eu já conheço há 10 anos, a gente acabou de descobrir isso aqui, estamos nessa trend aí de 2016, mas uma pessoa extremamente inteligente, eu costumo apresentá-lo, inclusive falar dele para as pessoas, como uma das pessoas de fato mais inteligentes que eu já tive a oportunidade de conhecer, inclusive de trabalhar também junto durante um período. Estamos aqui com o André Frois, ele construiu a trajetória dele acompanhando de perto empresas de base tecnológica em crescimento rápido, onde decidir bem costuma ser mais importante do que decidir rápido. Ao longo dos anos, ele atuou ao lado de fundadores e lideranças em momentos críticos de escala, estruturação e mudança de rota, e hoje ele é presidente do conselho da Cotidiano, Coti, conselheiro de empresas e ajuda líderes a enfrentar decisões difíceis quando o crescimento deixa de ser simples. Então, ele gosta de coisas complexas para resolver. Um prazer ter você aqui, Frois, hoje. Tenho certeza que a gente vai ter muito assunto para falar aqui, para tocar ideias aqui hoje no Heavycast. Obrigado, Carol, pela oportunidade. Como você falou, tem 10 anos que a gente caminha junto nessa jornada de desenvolvimento de pessoas, organizações. Então vai ser um prazer ter essa troca aqui com você. Poxa, que legal, gente, que legal. Primeiro, eu quero, assim, eu já conheço o Frois, né? Em 10 anos muitas coisas aconteceram, ele se envolve com muitos projetos, é uma mente, assim, além de brilhante, muito inquieta, então ele realmente se envolve em bastante coisas. Mas eu quero saber, assim, na sua trajetória, que escolhas na sua trajetória você considera que são escolhas que moldaram mais a sua visão de negócio hoje? Você é engenheiro de formação? Não é isso? Sei que você tem vários cursos. Eu queria saber o que você acha que, de fato, moldou mais fortemente sua trajetória e o que foi mais relevante, né, tanto na sua formação quanto na preparação para você chegar até aqui. A minha trajetória ela não é marcada por um grande case, né? Eu digo que ela é marcada por um processo de observação. Então, desde muito cedo, em casa, né, passando por empresas familiares, por grandes organizações, nessa história com as startups e agora também com estatais, eu pude observar decisões sendo tomadas ou, às vezes, adiadas. Não tomadas, né? Não tomadas, né? Adiadas, postergadas. E o impacto que isso causava nos negócios, nas pessoas, nas relações. E eu acho que isso acabou moldando de fato a minha visão de negócio, né? Olhar de fato ali para aquela decisão, o processo decisório como algo que me fascina, e acho que isso acabou moldando a minha trajetória, a minha jornada até aqui. E é bem interessante escutar você falar isso, porque a gente trabalhar com uma base lógica de pensamento estruturada, com ferramenta, claro, isso é importantíssimo, né? A gente ter ferramental e um olhar estruturado sobre o que a gente está desenvolvendo, mas você trouxe muito o aspecto das relações. A gente sabe que isso impacta muito os caminhos que a gente vai dar, né, no decorrer das coisas. Olhando para esse cenário, você teve um momento que você percebeu que o seu papel seria ajudar esses negócios e essas pessoas a crescer e não apenas a construir ou a fechar negócio? Teve uma chave que virou em algum momento? A criação da Cotidiano certamente foi essa mudança, onde eu percebi que tinham fundadores com muito propósito, excelentes ideias, mas com um ruído nesse processo decisório, nessa priorização. Acompanhar de perto essas pessoas nesse processo fez essa virada de chave para eu entender que meu papel era muito mais ajudar nessa tomada de decisão do que construir um produto ou executar de fato uma entrega. Você falou da Cotidiano, né? A gente falou que o Cotidiano fez 10 anos, né? Tá fazendo 10 anos esse ano. Vai fazer. Vai fazer, 31 de março. 31 de março, gente, aniversário da Cotidiano. Conta um pouquinho para quem está escutando a gente o que é Cotidiano, o que ela faz. Gente, é uma referência nacional aqui no Centro-Oeste, com certeza absoluta. Eu queria que você trouxesse um pouquinho do que a Cotidiano faz, o que ela veio se envolvendo, o que ela veio experimentando nesses 10 anos. Cotidiano hoje ela atua justamente nesse suporte à tomada de decisão por empreendedores que nem sempre têm uma rede para apoiar
nesse processo, né? Então a gente ajuda desde empresas que estão nascendo, né, estão conquistando seus primeiros clientes, até empresas que já conseguiram avançar, conseguiram, né, ganhar escala, como a gente fala no jargão das startups. E hoje startup é muito mais do que uma definição ali de estágio, está muito relacionado à mentalidade de resolver problemas. Então a gente criou um sistema de auxílio nessa tomada de decisão, mais do que um programa. Agora, de fato, ele é um processo contínuo que está todos os dias ali acompanhando decisões difíceis dos empreendedores. Desde quem está começando, né? Então aquela ideia de acelerar um negócio que está iniciando, até empresas que são mais maduras e que precisam olhar para crescimento, novas formas de atuação. É isso. É isso. E aquela questão, né? Crescer não é crescer bem o tempo todo. Então, entender que você vai ter altos e baixos nesse processo e precisa sustentar esse peso ao longo da jornada é muito importante. E a gente fala, acelerar não é fazer mais, é tentar priorizar e escolher o que não fazer, ou quase tudo, né, para ganhar mais potência no que você está executando naquele momento. Vocês têm um ecossistema e trabalham também com investimento em empresas. O que faz você, não é, o cotidiano, os investidores que estão ali, se interessarem por um negócio, às vezes logo na primeira conversa? Curiosamente, não é o pitch. Eu costumo observar o empreendedor, como ele reage a perguntas difíceis, perguntas que tiram ele da zona de conforto, e se ele de fato está aberto para novos inputs, né, para esse aprendizado constante. Então, acho que é ali, sob pressão, que a gente entende se o empreendedor está pronto para viver esse processo. Que é complexo, né? Crescer é complexo. Dói, é complexo, e você precisa sustentar essa escolha. Eu quero crescer, é uma escolha, é uma decisão. Então, a gente precisa cuidar com carinho desse momento. Eu vou até puxar um assunto aqui, que eu falo, eu nem sei se a gente, né, enfim, colocou isso aqui em algum momento, mas quando a gente fala de empreender, eu escutei já você falando isso, né? A gente conversando informalmente trocou, né, uma ideia sobre pessoas que estavam vindo do mundo corporativo e estavam abrindo a própria empresa. E você falou assim, bem, a gente vai ver já no primeiro ano se a ideia do glamour, né, você trouxe essa palavra, essa ideia do glamour ligado ao empreendedorismo, vai corresponder às expectativas dessas pessoas ou não. Minha aposta é que não, né? Eu lembro que você falou exatamente isso. E, de fato, com um ano, isso já estava muito encaminhado, assim. Quem, de fato, seguiria para o mundo de empreender, de fato, seguir como empreendedor ou não, porque não é fácil. Então, existe um mito em torno de empreender? As pessoas, hoje em dia, existe uma efervescência em torno disso. Eu fico muito feliz como brasiliense, a gente já conversou sobre isso, hoje a gente está numa região em que o empreendedorismo vem crescendo, mas as pessoas têm uma real noção do que é empreender? Empreender não é alternativa para o mercado tradicional, né? Definitivamente não é. Empreender exige autorregulação emocional, exige um apetite a risco e também a autorresponsabilidade. E a gente sabe que isso não é para todo mundo. E está tudo bem. Eu entendo essa glamorização do empreendedorismo, mas ele nos sustenta no longo prazo. Então, é algo para... E as pessoas vivem hoje muito da imagem, né? A gente estava falando aqui de posicionamento no digital, que ninguém pode deixar isso de lado, mas acho que as pessoas criam uma ideia a respeito do empreendedorismo muito pelo que elas veem de publicação, né? O empreendedor na praia, o empreendedor passeando, o empreendedor gastando dinheiro, e às vezes aquele bastidor, que é o que acontece realmente no dia a dia, aquilo ali fica escondido, né? Ninguém tá expondo, ninguém expõe de fato, nem expõe o que é ruim, todo mundo quer expor só o que é bom, mas existe uma maquiagem, né, em torno do que de fato corresponde à maior parte do que é empreender. Essa validação externa, né? Acho que esse é um ponto importante. O real progresso acontece no dia a dia. E então você não pode analisar o sucesso pelo que você está vendo nas redes ou nas notícias, né? Essa talvez seja uma parte mais ligada à vaidade, ao ego desse processo,
do que de fato o que você precisa, né, carregar de peso todos os dias, né? E quando o negócio está bem no início, né? A gente falou sobre empresas, gente que começa a empreender achando que vai ser uma coisa e não vai ser. Mas quando o negócio está bem no início, o que realmente acelera o crescimento desse negócio, né? E o que só gera a sensação de que está avançando ou não? Eu já escutei você falar sobre métrica de vaidade várias vezes também. E isso é algo que prende não só empreendedores no início, mas empreendedores, às vezes, que já têm uma jornada até bem construída, né? Mais sólida. Fala um pouquinho dessas métricas de vaidade. Métricas de vaidade são aquelas que não geram valor para o cliente, né? Se você se propõe a empreender, você se propõe a servir alguém, servir um cliente. Então, se você está medindo o seu sucesso, o seu avanço por algo que não impacta diretamente o seu cliente, isso grandes chances de ser uma métrica de vaidade. Então, a gente chama o oposto de métrica guia ou métrica de sucesso. Ela está diretamente relacionada à entrega de valor para o seu cliente ou cliente do seu cliente. Então, vai depender do modelo de negócio ali, mas é isso que define ali suas escolhas, né? Se você está decidindo por métricas de vaidade ou se você está decidindo por métricas ou pela métrica guia. A gente gosta também de ter uma única métrica que ajude no seu processo decisório. Então, eu gosto desse conceito porque essa síntese ela é relevante para o processo decisório todo dia, né? Eu acho que esse papo aqui é fundamental. A gente, às vezes, convive com muitos empreendedores e a gente vê que essa questão de estar trabalhando... E métricas são relevantes em todas as áreas, né? Métricas que são de operação, que você tem que acompanhar, mas não necessariamente são as métricas que vão mudar, como você fala, muito ponteiro, né, do negócio. Me dá um exemplo concreto disso que você está falando. Pega um segmento e dá um exemplo... Pensa num... A gente está falando de presença digital. O exemplo clássico é... quantos seguidores eu tenho, quantos likes eu recebi, e você acaba deixando de entender quantos clientes você conquistou, quantos clientes você atendeu, quantos clientes estão satisfeitos de fato com a sua entrega. Então, acho que aí você vê, né, quem está medindo por vaidade e quem está medindo pelo benefício do cliente. Então, seria ali o NPS de um cliente, satisfação, versus um like numa rede social. Até talvez um indicador um índice de indicação. Índice, né? De indicação. De boca a boca. Poxa, os meus clientes me replicam, né? Você tem várias métricas. Eu gosto também desse conceito de métricas auxiliares. Então, você tem métricas auxiliares e tem uma métrica guia. Eu gosto de você ter que escolher uma única métrica, porque quando você tem muitos indicadores, isso pode se perder no dia a dia. Por qual indicador, né, por qual métrica a gente precisa decidir semana a semana? Então, isso ajuda a comunicar com clareza também, né, essa hierarquia no processo de decisão. Inclusive para a equipe interna, né? Com certeza, para a equipe interna. Com gestão de pessoas, isso faz muito sentido, assim, quando a gente vai desenhar, cliente chega às vezes pedindo campanhas, eu preciso de uma campanha de remuneração variável para envolver meu time numa determinada entrega. E às vezes o empreendedor ele nem sabe o que ele precisa. A gente não tem condições de desenvolver uma política, porque a política ela precisa ou coibir algo, que é ruim, mas às vezes a gente precisa, ou ela precisa incentivar algo internamente, com foco no cliente, de fato, com foco no ganho que a empresa quer ter. E muitas vezes o cliente nem sabe o que ele quer, qual que vai ser na área de saúde, né? Número de atendimento, índice de ocupação, né? Daquela estrutura, não se sabe muitas vezes. É faturamento? Eu gosto de trazer um ponto que é você tentar medir o que você de fato controla, né? E não o que é consequência do seu trabalho. Então, é comum, eu vejo muito isso no nosso dia a dia, quando a gente vai definir essa métrica guia junto com os empreendedores. Acho que a primeira, a mais citada, é faturamento, né? E faturamento, ele é consequência. Você precisa ter ali quantos clientes você buscou atender, quantos clientes você ligou, quantos clientes você teve, né, aquela reunião de fechamento. E talvez isso você controla, né? O faturamento é consequência disso. Uma boa entrega.
Então, eu gosto de trazer a métrica guia para algo que você, de fato, vai conseguir mexer o ponteiro no seu dia a dia. E quando a gente voltando ao assunto da inovação, né? A gente abriu um parênteses, mas existe um modelo ideal para inovar ou depende muito da maturidade do negócio? Não acredito no modelo ideal. O que eu acredito é num ambiente favorável para essa decisão acontecer. Um ambiente que privilegia a decisão baseada em dados versus aquela decisão baseada por autoridade, eu mando aqui. Então, eu acho que esse é o universo que a inovação acontece, né? O ponto que a inovação acontece. E aí você tem empresas, né, tradicionais, onde ela precisa sustentar o que está funcionando, ao mesmo tempo criando alternativas para o futuro. Então, equilibrar esses dois mundos, para quem é o dito tradicional, acho que esse é o ponto importante. Excelente, que a gente está entrando num ponto aqui que é muito... A gente vem observando muito no mercado empresas que já... A ideia de você olhar para a inovação, quem inova é quem está começando agora, ou são empresas que, né, pessoas, às vezes muito jovens, também tem essa ideia, tá? Que eu queria que você trouxesse esse mito. Pessoas muito jovens, a ideia da garagem que saiu ali da universidade, que a pessoa começou a pensar numa ideia diferente, que foi isso que revolucionou e tornou aquele negócio muito rentável, enorme. Eu acho que, assim, existe um desafio muito grande, vocês acompanham muitas empresas nessa fase de maturidade, são empresas maduras, com modelos de negócio que rodam e já estão testados, funcionam bem, mas são empresas que aquela ideia você fala muito isso, né? A única certeza que a gente tem é que vai mudar. O mundo muda e essas empresas precisam mudar. E esse é um grande desafio, trabalhar com empresas tradicionais nessa questão da inovação. Quais são os principais desafios de atuar com essas empresas? Quais são as principais questões que existem dentro dessas empresas tradicionais quando a gente fala de pivotar ou trazer uma cultura, uma ideia, né, um pensamento, né, como você falou, de startup, né, um funcionamento como startup? O principal desafio é a política interna. E por que isso acontece? A empresa tradicional, pelo nome, ela já funciona, já está, né? Já está ali no mercado há muito tempo, tem tradição, né? Então, você tem estruturas já consolidadas e o processo de inovação requer aceitar essa mudança. E você tem pessoas que acabam resistindo justamente por esse jogo de poder interno e criam resistência a novos entrantes, né? Novas pessoas ali dentro da organização. Acho que esse é o principal aspecto ali que dificulta o processo de inovação nessas empresas ditas tradicionais. É mais cultura do que tecnologia? Cultura, pessoas, tecnologia, grandes empresas, né? Empresas, né, líderes de seus mercados, têm acesso a orçamento, conseguem buscar tecnologias para resolver qualquer problema. O ponto principal é ter pessoas abertas que vão abraçar a transformação, a mudança e sustentar isso no longo prazo. E o que vocês sugerem? O que é possível? Quais são as rotas possíveis num cenário como esse? Trabalhar todo dia para que essa mentalidade seja absorvida de fato na jornada de resolução de problemas, desde os menores até os mais complexos. Então é um treino. A gente precisa exercitar esse pensamento de testar, criar hipóteses, aprender com o resultado disso, tomar decisões baseadas em dados, como a gente vem falando, para que isso acabe sendo natural e espalhe por toda a organização. Isso vale para toda a base da empresa? É aquela ideia do bottom-up? Ou a ideia, assim, eu preciso trabalhar primeiro a liderança? A gente costuma fazer as duas coisas, né? Trabalhar a liderança, modelo top-down, a liderança precisa exercitar essa mensagem, precisa patrocinar o processo, ao mesmo tempo que você precisa ter um trabalho de baixo para cima, engajando
e trazendo o pertencimento desse processo para toda a organização. Lembrei de um ponto aqui também, isso aconteceu semana passada, tá? Um cliente me procurou, tem um colaborador, que é um colaborador que ele admira muito, é um colaborador que ele já olha, já está no radar dele como um futuro sócio. Ele pensa numa política aí de partnership e aí veio me contar que é um colaborador que começou a se destacar e começou a querer trabalhar uma marca pessoal, né, mais direcionada, e que isso está preocupando, né? Isso está preocupando porque se ele abrir uma empresa própria, como é que é lidar com esse intraempreendedorismo dentro de empresas tradicionais, né? Eu tenho um colaborador, eu quero sim que a empresa inove, mas esse colaborador, ele não... Existem asinhas que são cortadas. Como é que é isso? Isso é difícil? Tem a ver com a geração que está, às vezes, muitas empresas familiares. Nós estamos num país... O mundo, na verdade, tem muitas empresas familiares. A nossa região tem um volume muito grande de empresas na segunda geração, né? A gente já está vendo um caminhar aí, eu estou vendo já terceira geração começando a sair da universidade, tem alguns casos já de terceira geração no negócio, mas tem a ver com isso, não tem? Realmente essa questão de um colaborador, às vezes, que nem é da família, começar a querer empreender com outras coisas, isso ser abafado, ser embarreirado, como é que vocês observam isso? A mentalidade das startups pressupõe esse jogo de longo prazo, esse ganho baseado no equity. Uhum. E quando uma empresa tradicional busca replicar o modelo das startups, ela vai se deparar justamente com esse dilema. São incentivos diferentes. Então, o empreendedor está arriscando a vida dele para um negócio de longo prazo, onde o retorno dele está associado ao equity, à venda daquela participação no futuro. E aí, quando a gente fala, vamos implementar a mentalidade das startups dentro da empresa, esse é um desafio, porque você não tem ali nem a liderança se arriscando com a própria pele e também não tendo esse retorno, né, a exemplo do que tem o empreendedor. Então, você vai viver esse dilema, né? No caso que a gente vê aí nesse modelo de partnership é esse equilíbrio. Você ter a abertura para trazer incentivo de longo prazo para quem está se arriscando junto contigo numa jornada baseada no equity. E você traz o exemplo das empresas familiares. Acho que o grande desafio é que muitas das empresas familiares, elas pressupõe a sustentabilidade e a continuidade do negócio nesse longo prazo, né? Passar de uma geração para outra, o que acarreta não ter saída, né? Você não vai vender a sua participação. Então você precisa criar incentivo ali para recomprar aquele equity, né? Dar liquidez para isso que você está prometendo no futuro. Sim. Do contrário, você só vai ter ali, né, o seu sócio tem tanto de participação, mas aquilo nunca converte no incentivo financeiro propriamente dito. Perfeito, é realmente desafiador, né? E muitas empresas, né? A última pergunta dentro desse bloco ligado a... É muita coisa, gente, os assuntos são muitos, mas quando a gente fala de pivotar, né? Eu falei que hoje eu acordei, eu falei com essa pergunta, eu venho observando muitos negócios que vêm falando dessa questão de pivotar, ou seja, mudar, tem um modelo bom, um modelo consolidado, mas eles entendem que ainda existe coisa a ser explorada, não saindo talvez totalmente daquele eixo, né, de negócio, mas trazendo outras soluções, outras ideias que possam compor até esse próprio ecossistema da onde surge valor, ou onde você entrega valor, né, para um determinado grupo de pessoas ou para a própria sociedade. Muitas empresas vêm fazendo isso para a área de educação. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. A gente sempre falou muito que todas as empresas, elas lidam com tecnologia. Elas hoje são empresas que também têm base tecnológica, precisam ter. As que não têm, vão morrer, né? Mas quando a gente fala desse segmento de educação, eu queria que você trouxesse um pouquinho essa conversa que a gente estava tendo até antes da gente entrar em estúdio. Você comentou, né? Todo mundo virou tech. Então, tudo health tech, né? Martech. Você tem o tech agora como sufixo dos negócios. Você falou muito bem isso. Eu acredito que educação é essa onda também. Todas as empresas são empresas de educação numa era
do conhecimento na era da informação. Então você precisa educar o seu cliente a comprar melhor, a decidir melhor, você precisa educar o seu colaborador para sustentar o processo das decisões dentro da empresa, você precisa educar os seus acionistas, os seus demais parceiros de negócio, a sua proposta de valor. Então, isso cria um ambiente onde novas oportunidades vão surgir e eu digo que, além de educação, todas as empresas também vão se dar conta em algum momento que também são fintechs, porque podem capturar o fluxo de transação dentro desse ecossistema que hoje fica muito evidente, as comunidades, né, essas redes expandidas do negócio. Então, educação é novo tech desse momento, fintech eu diria, né, transações financeiras, acho que aproveitar esse fluxo vem também para corroborar com isso. E adicionaria mais uma ponta que é talvez ainda mais sofisticado dentro desse universo, mas é a securitização, né? Transformar isso tudo num ativo de fato que possa ser mensurado e transformar relações aí de uma forma mais líquida. Tendências, né? Coisas que já estão acontecendo, já percebe, mas que vão ganhando força, né? Com o tempo, com o amadurecimento das empresas, esse processo mesmo de olhar para o novo, né? Para o futuro. A gente gosta de fazer isso, exercitar esse olhar do que é o próximo ciclo, né? Então a gente está falando aí de 10 anos atrás, explicando o que eram startups. Agora, essa onda de produtos de educação, né? Infoprodutos, já vem há bastante tempo e se consolidando em todos os negócios agora. Eu acredito que com a era da IA, isso facilitou muito o processo de criação e teste de novas hipóteses e barateou o custo de você aprender com esse processo todo. Existem aí, a gente vem estudando, lendo, não tanto quanto você, Frois, mas a gente vem estudando e lendo bastante sobre, e existem aí algumas projeções a respeito da quantidade de pessoas que vão fazer dinheiro e crescer muito com a IA, né? É muito mais do que, inclusive, a gente já acompanhou até agora. Você falou que a IA, ela traz caminhos aí mais baratos, mais rápidos, para todo esse futuro aí ligado à inovação, a mudanças dentro das empresas. O que existe algo que você vê que é negativo? Você me conhece há um tempo, eu sou um entusiasta por natureza, né? Olhando a IA, eu acho que tem muito hype, né? Tem muito glamour, tem muita coisa sendo dita e pouca coisa sendo feita muitas vezes, né? Então, como ciclo natural da tecnologia, você tem ali um pico inflado de expectativas para depois ter o Gartner chama do Vale da Desilusão. Eu acredito que a gente está no pico dessas expectativas, e depois a gente vai entender de fato onde se aplica e qual é o principal caso de uso ali a ser usado. Então acho que é isso, acho que é só tomar cuidado com esse momento e tentar direcionar a sua energia para o que a gente estava falando antes, o que muda o ponteiro de fato, né, o que entrega valor para o seu cliente e o que otimiza o seu processo decisório. Ganhos, né? Ganhos. Valor. A gente teve a oportunidade de receber também aqui a Maria Tereza Lima, que, enfim, também atua aí na área de tecnologia há muito tempo, e ela tem uma visão também muito, muito positiva. Ela falou, acho que a gente tem muitos ganhos, né? Mas realmente essa questão do quanto isso vai ser absorvido rapidamente, porque existe uma ilusão em torno disso, né? Eu estava lendo esses dias também um artigo da McKinsey, e eles colocando que a própria questão do cloud, da nuvem, né? Teve aquele boom, mas se você for olhar hoje, tem muitas empresas que ainda não usam base de dados em nuvem. Sim. Então, você leva um susto, você fala, como não? Tem muitas empresas que não utilizam. Então, a gente acha que todo mundo vai adotar, todo mundo vai... E, claro, muda o ponteiro. Quem faz está mais rápido, vai à frente, mas ainda subsistem empresas que não fazem e que é tardio, né? É uma adoção tardia. Você tem ali como eu falei, você mencionou o exemplo da nuvem, né? Isso aconteceu lá há 10 anos, a gente trabalhava junto, essa adoção de nuvem, essa corrida para a nuvem.
é uma vantagem competitiva a ser perseguida. E vai estar acontecendo com a IA também. Mas os laggards, né, vão sempre existir, os últimos do mercado vão precisar de apoio. Então, é escolher quem você quer atender. Se você quer atender, né, quem está os early adopters lá no início, ou se você quer quem está estabelecido, ou no final ali, quem ficou mais atrasado nessa corrida de mudança tecnológica. Né? Acho que tem espaço para todo mundo. Sim. E no final, acho que domina quem entende a maturidade ou a fase do cliente nessas mudanças. Perfeito, perfeito. Deixa eu fechar esse bloco, que é um bloco super interessante, assim, e voltar para a questão de investimento, né? Olhar para empresas, especialmente que estão começando, investidores com boas ideias. Como investidor, né, o que pesa mais hoje? A ideia, e eu já escutei muitas pessoas falando, roubaram a minha ideia, né? A ideia, o perfil desse empreendedor ou a capacidade de execução que ele e o time têm? A capacidade de execução com esse perfil de mente aberta para aprender, a gente comentou isso. Então, a ideia muda, o mercado muda, o que fica é, de fato, um empreendedor que toma decisão sob pressão, um ambiente extremamente escasso, né, de muitas incertezas, principalmente nesse início, e ele vai sustentar essas decisões aí no longo prazo. Você já deixou de investir em um empreendedor por questão comportamental? Inúmeras vezes. Esse comportamento desalinhado a essas premissas e valores que eu acredito cobra uma dívida de longo prazo com juros altos. E que tipo de empreendedor costuma ser mais difícil de orientar, de acelerar? Aquele que já decidiu antes de aprender. Ele está convicto. Convicção é bom. A gente gosto de empreendedores convictos, mas que não são cabeça dura. Cabeça dura vira ego, vira defesa, e você limita essa oportunidade de estar aprendendo, estar crescendo com o processo. Aprender, né? Que é a jornada da vida, né? Para o empreendedor também. E às vezes nessa jornada, às vezes o ego cresce mais rápido e a pessoa se fecha, né? A gente vê muitos casos, né? Inclusive os empreendedores tradicionais, não só quem está começando. Na visão de quem investe, hoje quais são as maiores frustrações ou desafios para quem quer investir em empresas que estão começando ali? O que você acha que a gente tem de cenário, especialmente aqui no Brasil, como algo muito complexo ou desafiador para quem quer investir em empresas que estão começando? A gente falou da glamorização desse ecossistema. Então, quem está ali atrás de retorno rápido, palco, a corrida dos unicórnios, vai se frustrar rapidamente. Porque investir em startups, investir em empresas nascentes, exige um acompanhamento muito próximo desses empreendedores, compartilhar o processo decisório, estar ali acompanhando de fato de perto com eles, e uma jornada de longo prazo. A gente está falando de um relacionamento aí de 10 anos. Então, se você não está disposto a fazer um investimento de alto risco e de longo prazo, não investiria. E eu acho que um dado relevante, que quando a gente começou, eu falava muito, a poupança em 10 anos, com a taxa Selic que a gente tem hoje no Brasil, ela supera a média de retorno de investimentos em startups early stage nos Estados Unidos. Então, se você for olhar só para o ganho financeiro, estatisticamente, você dificilmente vai tomar a decisão de investir em empresas nascentes. Então, você precisa ter muita consciência de que é um processo onde você busca o outlier, que vai dar o retorno ali de todo o restante que você fez, mas que é um processo de muito aprendizado, e acho que esse é o principal ganho. Esse é o nosso primeiro ciclo de 10 anos, e quando a gente entrou, essa foi a decisão difícil de ser sustentada por 10 anos. A gente fez isso para
de fato, aprender esse modelo, esse universo, para depois ter aí a posição, né, de trazer ganhos no longo prazo. Então, empreender não é para todo mundo e investir em startup também não é para todo mundo. Exatamente. Não, como eu falei, tem um glamour em torno disso, tem um status envolvidos em torno disso. Eu sou empreendedor, eu sou investidor, e no final das contas você precisa sustentar isso por muito tempo. E o dia a dia é duro, tanto do lado do empreendedor quanto do lado do investidor. E eu acho que essa é a beleza desse universo, porque você tira essa assimetria que aparece no início e aproxima mais a figura do empreendedor, do investidor, para que eles caminhem juntos ao longo desse processo. São ambientes de alta pressão, como você mesmo já falou, né? Você gosta de observar desde o início como é aquela pessoa, como é aquele empreendedor, aquela pessoa que está trazendo aquela ideia, né? Ou já tem uma empresa formatada, como ele lida com perguntas ligadas à pressão e situações de pressão. É possível, mesmo nesse ambiente, equilibrar velocidade, resultado e cuidado com pessoas? Eu acredito muito que cuidar de pessoas é ter clareza, transparência no que está na mesa. Tirar essa assimetria da empresa com o colaborador e todo mundo entender o que está em jogo ali. Então, eu acredito que cuidar das pessoas é estabelecer esse processo, essa relação ganha-ganha, onde as pessoas decidem estar juntas no longo prazo. Eu decido continuar na empresa, eu decido continuar com esse colaborador. E o papo reto, a gente brincava, né, com as hashtags um tempo, 10 anos atrás. Eu acho que esse é o verdadeiro cuidado com as pessoas. Não é ser leve, é ser transparente e trazer uma comunicação clara. Eu acho que assim você está cuidando de fato das pessoas, mesmo no ambiente de muita pressão. Está dando a oportunidade delas decidirem, né? Isso. Se elas querem permanecer ou elas não querem. Eu acho que relações maduras, onde as duas partes precisam escolher estar ali. Ninguém é obrigado a permanecer numa situação que não faz sentido para ela. E a gente já falou aqui bastante em alguns momentos diferentes sobre cultura, né? Empresas que estão começando, né? Onde é que você enxerga que essa cultura ela começa a se formar? Quem que realmente é responsável por a formação dessa cultura no dia a dia? No momento que o empreendedor, fundador, começa a adiar uma decisão, a cultura está sendo formada. E isso vai ser espalhado para os seus liderados, para os liderados dos seus liderados. Então isso também é cultura. E isso vai se repetindo a cada momento. Então cultura, de fato, é o que é repetido todos os dias. Então eu acho que esse processo vivo é o que vai moldando a cultura da empresa. Então a empresa vai crescendo, novos líderes vão tomando decisões ou adiando decisões, e isso vai moldando o comportamento de toda a organização. Começa com o fundador e depois, quando vai chegando a liderança, essa liderança também é uma das principais responsáveis por isso, por replicar. Todo mundo que está tomando uma decisão, por isso que eu, trazendo isso como ponto central, você está compartilhando quais critérios, quais são as premissas, quais são os valores que você utiliza no dia a dia. Então a cultura, colocar aquela placa, do que a gente acredita, os valores, aquilo é uma escolha do que você está, comunicando. Mas o dia a dia, como você decide, reforça muito mais isso. E todo mundo acaba decidindo. A gente, tempos atrás, a gente tinha essa conversa, você e eu falava que todo mundo precisa decidir. E pode ser uma decisão operacional, tática, estratégica, mas todo mundo está ali tomando uma decisão. Se você não está tomando uma decisão, provavelmente
você vai ser automatizado ou você vai ser, né, alguma coisa ali vai ser feita para substituir esse papel do decisor. Então, isso certamente constrói a cultura todos os dias da empresa. Então, acho que todos somos responsáveis pela construção da cultura no dia a dia. E aí tem um aspecto importante em relação a isso. Quando você fala que todos precisam decidir, as pessoas precisam se preparar para isso. Estar preparadas para entender que mesmo você estando numa posição operacional, se você quer evoluir, você precisa se preparar para tomar decisões, seja da forma, né, como você vai executar uma atividade, ou como você vai tornar aquilo ali mais impactante para o negócio, como você vai tratar com outro setor. A questão qual que é o impacto real de uma contratação mal feita no início de uma empresa? É uma dívida de longo prazo. Então, você assume uma dívida e que nem sempre você vai tomar consciência de que aquilo está te cobrando juros altos. E o adiamento dessa decisão pode causar, inclusive, o fechamento da empresa. Você não consegue quitar essa dívida dessa contratação errada. Então, acho que esse é o principal ponto. Contratar certo em qualquer momento da empresa precisa ser uma escolha muito bem consciente, porque senão pode causar no início, de fato, o fechamento da empresa. Eu acho que um alinhamento, você sempre teve muito uma visão voltada para alinhamento da pessoa com a cultura. Muito mais do que hard skill, né? Não, isso aí a pessoa aprende, isso aí em pouco tempo. E, de fato, cada vez mais as pessoas aprendem mais rápido. Agora, quando falta esse alinhamento cultural, de valores, do que quer, de visão de vida, de futuro, o rompimento, ele é mais dolorido, ele causa mais estragos, né? Porque, no final, a gente está falando de estabelecer critérios para dar autonomia para as pessoas decidirem. Sim. Então você espelha os seus critérios, e aí valores, premissas, para que você não vai estar ali controlando cada decisão que vai acontecer. Então você precisa dar essa autonomia. E se as pessoas decidem com critérios diferentes, valores desalinhados, a empresa não vai caminhar para onde você imagina ou desenhou a sua visão de futuro. Então isso vai acabar levando para outros caminhos e cobrando um preço alto aí no longo prazo. Com certeza. Gente, a gente está indo para o nosso bloco de fechamento já, nesse papo super bacana, cheio de ideias. Dava para fazer o dobro aqui de perguntas para o Frois hoje, mas a gente está indo para o nosso bloco de fechamento, temos ainda aqui algumas perguntas. Eu queria que você desse um conselho para quem está começando um negócio agora. Executar o básico bem feito. Escolher menos batalhas e focar no que realmente mexe o ponteiro. E mexer o ponteiro é impactar diretamente o seu cliente. Cliente no centro. Cliente no centro. Pensar menos nessa validação externa, mais no progresso interno, o que de fato está impactando a sua métrica guia. Excelente. Como investidor e acelerador, o que você não faria hoje definitivamente se você estivesse começando do zero? Métrica de vaidade como norte da tomada de decisão. Então, pensar que não importa o ruído, o barulho, o movimento que está acontecendo fora, o que importa de fato é o que você está entregando de valor no dia a dia. Então, seja como investidor, seja como empreendedor, e sustentar essa escolha no longo prazo. E o que líderes e empreendedores precisam desaprender para crescer de forma sustentável? A gente falou muito sobre aprendizado, né? Aprender, e o desaprender não é fácil. O que precisa ser desaprendido? Desaprender que crescer é velocidade, que crescer tá bem o tempo todo. Crescer é um processo de amadurecimento, de tomada de decisão mais consciente, de menos ruído, mais pausa, mais tranquilidade para conseguir sustentar isso no longo prazo.
Você lê muito, estuda muito, mas eu queria saber sobre um livro, uma dica de um livro que não pode faltar aí na rota de desenvolvimento de quem empreende. Hard Things About Hard Things. Eu ia falar que esse livro foi me indicado há 10 anos atrás. Comecei a ler ano passado, tá? Só. Incrível. Mas é um livro bem denso. Eu mesma não li ele inteiro. Eu vou grifando, bem o jeito nerd de fazer. Sim. Ben Horowitz conta a história de um empreendedor de sucesso que precisa tomar decisões difíceis no dia a dia. Então, acho que para quem precisa tomar decisões difíceis, desconfortáveis no dia a dia, esse é um guia aí para sustentar e carregar esse peso. Eu vou indicar um segundo livro que eu li recentemente, um empreendedor brasileiro, o Edu Lins, um dos criadores aí da Movile, do iFood, que é a Inquietação Empreendedora. Você falou de inquietação, né? Somos inquietos aí por natureza, que ele conecta essa questão do propósito, do significado ao empreender. E isso traz uma felicidade, uma paz de espírito para você conseguir seguir nessa jornada. Muito bom, gente. Ó, 2 indicações. Uma eu já li, a outra já vai entrar na minha lista. E esse primeiro é realmente muito bom. O segundo vou ler esse ano. Queria que você desse uma indicação também de um empreendedor, que é uma referência aí, e que você acha que pode estar sentado aqui no Hevcast com a gente. Empreendedor aqui da cidade, Diogo Lisita, fundador da Origem Motors. Ele é um empreendedor que construiu a sua jornada tomando decisões conscientes, com muito pouco tempo, formou um time incrível, construiu uma jornada de autocrescimento e precisou sustentar decisões difíceis ao longo dessa jornada. Eu adoraria escutar um podcast dele contigo aqui e ele poder contar um pouco desse ambiente de muita pressão e tomada de decisão. Excelente, você vai fazer essa ponte pra gente. O Diogo já está convidado aqui, gente, tá? Então a gente vai marcar esse bate-papo, vai ser com certeza muito proveitoso. E eu queria escutar uma mensagem final sua. O que você tem para falar para as pessoas que estão escutando a gente? A gente falou muito de inovação, empreendedorismo, investimento. E acho que o ponto principal é que os negócios eles não travam por falta de boas ideias. Eles travam por falta de decisões, por falta de clareza nesse processo. Então, elimine o ruído, tenha tranquilidade para entender quais são os cenários, analise os riscos e decida. Muito bom, gente. Olha, eu falei para vocês que o papo ia ser maravilhoso, é muita coisa para conversar. Frois tem aí uma vasta experiência, muitas histórias para contar. Agradecer sua participação, você tirar um tempinho para conversar aqui com a gente, trocar um pouco as ideias e trazer sua experiência. Você que é empreendedor, você não pode perder esse episódio. Se você empreende, pensa em empreender, já tem um negócio que existe há muito tempo, tem um formato tradicional, não interessa o momento em que você esteja ou o formato, vale muito a pena você conferir o episódio com o André Frois. Obrigada pela sua audiência e curte a gente aqui, porque a gente está sempre trazendo empreendedores com papos incríveis para que você também possa ir acrescentar e enriquecer sua jornada.